Glória a Deus. Eu gostaria, com a ajuda de Deus, de refletir essa noite com os irmãos sobre este tema, sobre esta expressão, eu sou José. Visto que a expressão eu sou José nos remete a uma reflexão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta na minha introdução. Se Deus fosse escrever, ou se a Bíblia, a revelação escrita, fosse processada com a nossa história, como Deus poderia escrever a nossa história? Porque hoje vocês vão ver, eu vou pregar sobre o moço que disse eu sou José. E alguém registrou, o tempo passa e vem um pregador de Maceió e vai pregar sobre o eu sou José. Aí eu fico me perguntando, e o Espírito Santo me fez esse questionamento: se a Bíblia, a revelação escrita, tivesse que ser processada com a sua história, ou com a nossa história, hoje, como Deus poderia escrever a nossa história? Quem é você? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Quem é você para Deus? Aí você pode dizer, mas José era diferente. Diferente em quê? A história de José é semelhante à nossa história. José chorou como você chora. José sentiu como você sente. José foi esquecido como muitas vezes nós somos esquecidos. José foi traído como muitas vezes nós somos traídos. José foi vendido como muitas das vezes nós somos vendidos. José não era um super-homem. José era simplesmente um homem. Não esteve livre de problemas. E o mais interessante que chama a minha atenção é que José nunca realizou um milagre na Bíblia. Me mostre um milagre que José realizou. José nunca fez o coxo andar. José nunca fez o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego enxergar. Jamais andou sobre as águas. Nunca escreveu uma escritura sagrada. Por que José era tão importante? Visto que o escritor do livro do Gênesis, quando ele escreve a história de José, ele ocupa um espaço maior com a história de José do que qualquer outro personagem do livro do Gênesis. A história de José é maior do que a história de Adão, que foi o primeiro homem da Bíblia. Foi o primeiro homem a ver Deus, sentir Deus, falar com Deus. A história de José é maior do que a história de Abel. É maior do que a história de Enoque. E é maior do que a história de Noé, que foi o construtor daquela grande embarcação. A história de José é maior do que a história de Abraão, que foi o pai da fé, o amigo de Deus e o príncipe de Deus. A história de José é maior do que a de Isaac e a do seu próprio pai Jacó. Quem era José? O seu nome na Bíblia significa Jeová acrescenta, ou Deus acrescenta. O que chamava a atenção de Deus para a vida de José não era o que ele fazia, porque você não vai ver José fazendo muita coisa, era o que ele era. Pois José é visto na Bíblia como um dos maiores exemplos de integridade da Bíblia Sagrada, de fidelidade. Você pode observar, o que chamava a atenção de Deus para a vida de José era o caráter notabilíssimo de José. José aparece como um homem indulgente. Quando o escritor da carta aos Hebreus, ele está escrevendo, ele começa a escrever no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Ele está trazendo exemplos de fé, e ele está tratando sobre a natureza da fé. Ele começa a fazer a galeria dos grandes de Deus. Mas no capítulo 11, o versículo 22, o Espírito Santo vai na mente do escritor para ele lembrar de José. E ele começa a registrar de José, do heroísmo de José e da fé de José. O heroísmo que eu estou falando, o herói aqui,
não é o herói do entretenimento, da novela e do filme, não. Eu estou falando do herói de Deus. O dicionário da língua portuguesa, ele define um herói como alguém que é aplaudido pelas suas qualidades e pelas suas realizações. Mas o herói de Deus vai muito mais além do que isso. O herói de Deus é aquele que permanece quando outros recuam. E José tem essa característica. Por isso, porque Hernandes Dias escreve dizendo assim: todos nós nascemos para escrever uma história. Se você desistir, não poderá escrever a sua história. E o que eu acho lindo é que Deus, olha para mim adolescente, olha para mim jovem, onde eu preguei sobre Daniel, e hoje eu fico vendo que Deus é esse, porque o capítulo 37 do livro do Gênesis começa dizendo mais ou menos assim, que José tinha 17 anos e apacentava as ovelhas do seu pai Jacó. Observe que para José ser jovem era sinônimo de responsabilidade, era sinônimo de força e era sinônimo de compromisso, porque José, 17 anos, mas ele já tinha juízo, ele era diferente. E ele era diferente por quê? Ele era diferente porque ele obedecia. Você pode ver que o texto no capítulo 37 vai dizer que José apacentava o rebanho do seu pai, mas ele não apacentava sozinho, não senhor e não senhora, ele apacentava com os filhos de Bila. Escute aqui, alguém apacentava com ele, só que os que o apacentavam com ele fazia de qualquer forma e de qualquer jeito, de sorte que José traz uma má fama dos seus irmãos ao seu pai. Então José fazia a coisa certa, José obedecia. E o tema dessa festa é a igreja e os desafios desse século. A maior dificuldade hoje não é encontrar pregador, porque pregador o Brasil está cheio, mas a maior dificuldade não é encontrar jovens na igreja, porque as nossas igrejas estão abarrotadas de jovens. A maior dificuldade que Deus está tendo é pessoas que lhe obedeçam, que ainda parem para ouvir a sua voz, porque Deus nunca deixou de falar. O que está faltando são pessoas para ouvir a voz do meu Deus. Nós vivemos em um mundo evangélico, que todo mundo é evangélico, todo mundo fala com Deus, mas Deus não fala com todo mundo. Eu vou dizer de novo, todo mundo fala com Deus, mas Deus não fala com todo mundo. E esse José era diferente, porque ele obedecia. E a Bíblia diz que o seu pai o amava. Quem é que não ama? Quem obedece. Quem é que não ama? Quem é obediente. Hein, irmão? Quem é que não ama? Quem é obediente. Que você diz vai, ele vai. Se o que você diz vem, ele vem. Que você diz fique, ele fica. Até Deus é assim. E a Bíblia diz que o seu pai Jacó, visto que ele o amava, e era filho de Raquel, era filho da sua velhice, e a Bíblia diz que ele fez, e eu acho linda essa expressão, porque o texto diz, fez-lhe uma túnica de várias cores. Aleluia. Interessante que normalmente, usualmente, naquela época, era costume se usar uma túnica, mas as túnicas que as pessoas usavam eram diferentes da túnica de José. Olha para cá, jovem, olha para mim. A túnica de José, ela era diferente de duas coisas. Primeiro, a túnica de José era diferente no formato. As pessoas usavam uma túnica que vinha até o joelho, de manga curta. A túnica de José se estendia até o tornozelo, era de manga longa. As pessoas usavam a túnica de uma cor, a túnica de José era de várias cores. Interessante que a NVI, a nova versão internacional, o escritor não usa a expressão túnica, ele usa a expressão manto.
Ele diz que era um manto ricamente ornamentado, partindo desse pressuposto, que era um manto ricamente, olha a expressão, ricamente ornamentado. Quem confeccionou, pagou caro, gastou um alto preço, investiu algo, porque só quem usava daquela túnica eram os membros da realeza, eram os membros da nobreza, pois aquela túnica, ela representava, de forma profética, o que José seria lá na frente. É porque Deus não é bobo, Deus não atira errado, Deus sabe quem é você, e o que você será daqui a 10 anos, Deus já sabe. José não pediu túnica, foi o pai que veio no coração dele fazer a túnica de José. Mas a túnica de José é diferenciada, porque quem tem chamada de Deus é diferente, quem tem algo de Deus é diferente. Ninguém é bobo. A gente já começa a observar quem tem, e quem tem faz a diferença. Só que eu descobri algo aqui. Se você não der glória a Deus aqui, jovem, eu vou descer daqui e vou dar um beliscão de você, porque eu descobri algo tremendo aqui sobre a túnica de José. Era que a túnica de José foi confeccionada de forma especial. Ela só dava em José, ela só cabia em José. Oh, glória. Aleluia. Dá para dar glória a Deus. Meu Deus, isso aqui é tremendo. Só dava em José, não dava em Rúben, não dava em Simeão, não dava em Levi, não dava em Judá, não dava em Zacar, não dava em Zebulão, não dava em Dan, Naftali, Gad e Asser, não cabia em Benjamim, só cabia no manequim de José. Deus conhecia o tamanho de José. Levante a mão, porque eu já vou liberar uma palavra profética. Se quiser rasgar a túnica, pode rasgar, mas só dá em José. Se quiser tomar a túnica, pode tomar, mas só cabe em José. Ai, Deus conhece o teu tamanho, Deus conhece o teu manequim, Deus conhece o teu interesse, Deus sabe até onde você mora. Por favor, com respeito, toca no ombro da pessoa que está ao teu lado, que eu já estou sentindo o fogo de Deus aqui na minha alma. Toca no ombro da pessoa que está ao teu lado e diz assim: a túnica só dá em você, foi feita no seu tamanho. Se quiser rasgar, pode rasgar. Se quiser tomar, pode tomar. Mas só dá em mim, só dá em você. Se quiser uma túnica, pode mandar fazer. Agora essa aí só cabe em mim. E o Espírito Santo, essa tarde, eu deitei para descansar. Ele disse: levanta, dobra o joelho, diz a minha igreja que eu dei túnica a eles. Aí eu disse: como? Ele disse: lá no Calvário eu mandei confeccionar a túnica dele. Oh glória! Jesus Cristo foi lá no Calvário e confeccionou túnica e disse: dá ao meu povo, torna eles especiais. Oh glória a Deus! Cadê os crentes que tem túnica aqui? Eu vim pregar para crente que tem túnica. Você é coberto pelo manto da justiça de Deus. Ele te deu roupa de salvação. Oh glória! Existe um presente maior do que... Sabe quem é a tua túnica? Deixa eu descodificar, porque tem gente que ainda não entendeu. A tua túnica é a tua salvação. A tua túnica é o Espírito de Deus. A tua túnica é essa chamada aí, ó. A tua túnica é a presença que você acaba de sentir nesse momento. Tem gente que olha para você e diz: eu
não sei o que ele tem, eu não sei o que ela tem, mas quando ele canta, quando fala, eu me arrepio todo. É a túnica de Deus na tua vida, José. É a túnica. Oh, glória a Deus. José não pediu túnica, foi o pai que resolveu dar. José não pediu, irmão, para sonhar, foi Deus. É o pai que dá de graça. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de quem Deus se agrada. Se Deus se agradar de nós, oh glória a Deus. José vai dormir, e o lindo de tudo é isso aqui. Por quê? José é inocente, não sabe de nada do que está acontecendo, e Deus está trabalhando. E ele vai dormir. De manhã ele acorda, e ele olha para os seus irmãos e diz: eu tive um sonho. A gente estava no campo, e de repente o feixe de vocês se encurvava, e o meu ficava de pé. Era Deus dizendo: José, eu vou levantar você como um mantenedor e um provedor da sua família. Mas os seus irmãos o invejaram, vai chamar ele de sonhador. E agora José depois tem outro sonho, e ele chega para os seus irmãos e diz assim: eu tive outro sonho. É que eu sonhei que a lua, o sol, a lua e as estrelas, elas se encurvavam. O seu pai ouviu e guardou aquele negócio no seu coração. Só que o Espírito Santo falou comigo, e os irmãos de José não entenderam, mas Deus me fez entender que em Gênesis 1:16 Deus fez dois grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Escute aqui, os irmãos já tem gente entendendo. José agora sonhou com o quê? O sol e a lua. E Deus disse assim, que a Bíblia diz em Gênesis 1:16 e 17, que Deus fez dois grandes luminares, o luminar maior para governar e o menor. Só que o texto 17 diz assim: para fazer separação entre treva e luz. José sonhou, e à noite Deus mostrou a ele, porque Deus ainda mostra, Deus ainda fala. À noite Deus disse: José, quem sonha com o sol não reina embaixo, governa em cima. E Deus disse: eu ainda vou te dar outro sonho, a lua. Para quê, Senhor? Para você governar, porque o projeto é grande, assim diz o Senhor. Tu vai, controlar embaixo e vai governar em cima. E naquele dia vai fazer separação entre treva e luz. Oh, glória a Deus. Vai guardando esse negócio aí. José disse aos seus irmãos, e os seus irmãos não entenderam, e ficaram com ódio, com raiva. Sabe por quê? Todo sonhador atrai adversário. Olha o que eu estou dizendo: todo sonhador atrai adversário. Gênesis 44:22, a Bíblia diz assim, que José é um ramo frutífero junto à fonte. Os flecheiros lhe deram amargura e lhe entristeceram. Quem foram os flecheiros de José? Foram os próprios irmãos de José. Isso aqui dói demais, porque o ministério, ele atrai adversário, e os adversários, ele não flecha pela frente, a flecha sempre vem por trás. Que dor! Oh, glória a Deus! Como é difícil
Às vezes você está aqui na igreja, você não faz mal a ninguém, simplesmente porque Deus falou com você, porque Deus disse que ia lhe usar, porque Deus lhe deu algo diferente. Alguém está lhe flechando. Interessante, você pode ver que quem flecha, não flecha pela frente. Às vezes olha para você e ri, mas a flecha vem por trás. Porque não, ai, glória a Deus, vou falar. Oh, glória a Deus, sabe, uma das coisas mais difíceis hoje da igreja é você entender e aplaudir a bênção do seu irmão. Se tiver do mesmo tamanho, tá bom, mas se ele for promovido, aí não dá certo mais. E José vai ser flechado pelos irmãos, porque os seus irmãos estão dizendo: lá vem o sonhador, vamos matar e veremos o que será dos seus sonhos. Só que os irmãos de José não sabiam que o sonho não era de José, o sonho veio de Deus. E aquilo que vem de Deus o homem não mata, aquilo que vem de Deus o homem não destrói, aquilo que vem de Deus o homem não coloca para baixo. Porque Jó no capítulo 42, primeiro ele diz: pensei eu. E a expressão do grego pensei é oidia, ou oida, saber com certeza. Jó estava exprimindo a sua confiança em Deus. Ele estava dizendo: Senhor, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Oh, glória a Deus. Pode o diabo se levantar, mas o que Deus falou, Deus vai cumprir na íntegra. Oh, glória a Deus. Se Deus falou, Deus vai fazer. Se foi Deus que prometeu, Deus vai realizar. Oh, glória a Deus. E vou mais além, Deus vai dar capacidade para esta realização. Oh, glória a Deus. O diabo sempre vai querer roubar esse sonho. Mas escute, olha para mim. Imagina, a Bíblia não esconde nada. Deus chamou José. José tem um propósito, José tem um destino, e ele precisa chegar. Mas ele vai gemer, vai chorar, vai ser mal entendido. Mas o que me chama mais atenção, pastor Abraão, na vida de José, é que José, ontem eu disse aqui o Senhor e a igreja, que Daniel foi levado cativo, e Daniel não tinha pai e não tinha casa. Olha José também. José não tem o pai por perto, não tem a mãe já tinha morrido, e ele não tem casa. Colocaram ele dentro da cisterna. Ele vai ser vendido por causa de um sonho que não era dele, era de Deus, e Deus tinha pressa para realizar. Ele estava simplesmente, aleluia, no centro da vontade de Deus. Só que ele nunca vai permitir o diabo roubar os seus sonhos. Oh, glória a Deus. Eu vou dizer de novo: ele nunca vai deixar o diabo roubar os seus sonhos, porque o segredo não é sonhar, o segredo é continuar acreditando que Deus vai realizar o sonho. Oh, glória. Ai, abaixa, canabachuri, candalé. Levante a mão, porque eu estou sentindo algo quente na minha alma, e eu já vou liberar a palavra profética. Aleluia. Eu estou pregando aqui diferente hoje, porque eu estou pregando para pessoas que ninguém entende. A perseguição está grande, José, oh glória. Mas o Senhor manda eu lhe dizer: não deixe o diabo roubar aquilo que eu te dei. Não deixe o diabo roubar a tua alegria, nem a tua paz, oh glória. É promessa de Deus essa noite para a tua vida. Foi Deus que lhe deu, e
sua vida e sobre a vida da sua família. Quem acredita nisso, levante a mão para dar glória. Tá lá, Piachuricanturana, lá. Eu vou insistir nisso aqui. Hoje eu vou mexer com vocês. Vocês precisam entender isso aqui. Toca no ombro da pessoa que está ao teu lado, com respeito. Nós somos uma família. Mexe ele, vai, mexe ela. Diz para ele: não deixa o diabo roubar. Oh glória, não deixa, não deixa. Oh glória, permanece firme. Se tiver que gemer, geme. Oh glória, se tiver que chorar, chora. Oh glória, mas não deixa. Oh glória, Deus acredita em você. Deus, se ninguém acredita, não tem problema, mas Deus continua acreditando. Ai, sete avacamento, ai, puribia você, pagada vacia, pouco maço que me pia vacia, pouco tocou você que me abre, pai tocou você que te quebra. Sou eu, Deus, e me levanto no meio do meu povo essa noite, porque o projeto é meu, e a história sou eu que estou escrevendo. E para que tu saiba que eu te amo, eu arrebento com a cara de Satanás essa noite, assim diz o Senhor. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Líbia. Vai, Tchokovassa, que a Tchumiana. Líbia. Líbia. Líbia, Líbia, rouvações. Ele arrasou que ela é arrepiada. Ele achou que ela é arrepiada. Eu quebro as flechas. Não precisa ninguém te entender. Eu puxo as flechas. E eu saio. E eu te dou uma unção ainda maior. Porque a história não começou aqui. Ela começou quando tu ainda nem conhecia o meu nome. Mas lá eu fiz promessa. O tempo passou, mas eu continuo escrevendo a história. Eu me mantenho na sala de comando e a direção ainda continua na minha mão. Sou eu que controlo, sou eu que faço, sou eu que determino. E no tempo certo os teus olhos virão o que eu ainda vou fazer. Chama da calabaçuca. Levante a mão para adorar. Eita. Vai descer uma glória aqui nessa igreja. Recebe, recebe,
José não pediu para sonhar. Mas sem José, é não ser entendido. Mas quem é José não desiste. Continua acreditando no projeto. Mas o projeto não é visível, não tem problema. Ele está aqui, ó. Hoje, ó, eu vejo pessoas na igreja dizendo assim: não, Deus falou e não cumpriu. Mentira. Não foi Deus. Porque quando é Deus, meu Deus, é forte, Jesus. Se Deus falou lá atrás, a chama ainda continua acesa lá dentro. E o Espírito Santo, eu vim de Maceió com uma mensagem sobre o homem que nasceu para brilhar e não brilhou. Hoje eu ia pregar sobre Sansão, mas à tarde Deus falou comigo. Porque o Espírito do Senhor me diz que adentraram por essas portas pessoas com a mente fragmentadas por seta maligna, espírito de depressão, querendo desistir da história, decepcionado e frustrado. Mas o Senhor manda eu lhe dizer: você é especial, e a história não para por aqui. Fui eu que te trouxe a este lugar para lhe dizer: eu não desisti de você. Eu não desisti de Como eu estou sentindo, companheiros, a presença de Deus aqui neste lugar. Eu vou terminar, mas olha para cá. O mais lindo de tudo é que mesmo na luta, na dificuldade, Faraó um dia vai olhar para José e vai dizer assim: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. Ele vai ver Deus na vida de José. Faraó está dando testemunho